E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e se vocês já acompanham o canal aqui há algum tempo, provavelmente já sabem minha história, mas devem ter reparado ou não que eu cheguei a comentar nos vídeos passados que o meu grande objetivo para essas minhas férias de verão era ler as grandes sagas DC, começando lá na Crise nas Infinitas Terras e terminando na Crise Final. Só que agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô nos últimos dias das minhas férias e já vi que eu não vou conseguir cumprir essa minha meta. Mas em compensação eu consegui ler bastante coisa e descobri muitas outras que, mesmo eu sendo um decenalta que lê quadrinhos há muitos anos, não sabia. Sério, eu sinceramente nunca vi nem comentário mencionar essas coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Então, seguindo essas minhas descobertas e baseado nessa minha maratona de leituras, a proposta desse vídeo aqui é fazer praticamente um guia de leitura do universo DC, desde a Crise nas Infinitas Terras até a Crise Infinita, no caso, um pouquinho antes da Crise Infinita, né, porque foi até onde eu consegui ler até esse momento aqui. Então, se essa é uma proposta ou um vídeo que te interessa, fica comigo até o final. Beleza, antes de a gente começar aqui então, eu queria estabelecer algumas diretrizes de como vai funcionar o vídeo, para no final ninguém comentar que eu falei besteira, que eu sou burro ou coisa do tipo. Apesar de eu ter chamado isso aqui de guia dos grandes eventos DC desde a crise, eu não vou comentar todos os grandes acontecimentos do universo DC desse período, porque início eu já trago então que o grande norteador desse meu guia aqui vai ser o Lanterna Verde. Então, essa fase aqui do Flash, ó, que é muito aclamada e tal, coisas que aconteceram com Superman, que é o meu personagem favorito, não vou entrar aqui nessa brincadeira. Ou seja, na prática, isso aqui vai ser basicamente um guia do Lanterna Verde, da crise até o começo da fase do Geoff Johns. E só nesse detalhe já dá para entrar no mérito de uma coisa que eu comentei na parte inicial do vídeo, que é o seguinte: eu vejo por aí muitas pessoas falando sobre a fase do Lanterna Verde do Geoff Johns, fazem grandes guias de leitura, exploram os acontecimentos dessa fase e tal, só que eu nunca vi as pessoas comentarem sobre essa fase anterior ao Geoff Johns. E essas paradas, que eu vou comentar tudo aqui nesse vídeo, tá? Elas são fundamentais para o que o Geoff Johns chegou a fazer no futuro, na fase dele, né? Elas são os tijolos que ele usou para moldar a estrada que ele pavimentou. E nisso aí, então, eu já entro em outra coisa que eu queria comentar antes de começar o vídeo, que é nenhuma dessas histórias, desses arcos que eu vou apresentar aqui para vocês, são coisas essenciais que você precisa ler para entender outras histórias. Não, você pode ler qualquer um deles, independente dos outros. Então, por exemplo, eu falei agora, acabei de falar, que ninguém nunca comenta sobre esses materiais na hora de comentar sobre a fase do Geoff Johns. Só que você não precisa ler eles aqui para entender a fase do Geoff Johns. Porque o que acontece é que todas essas histórias aqui, por mais que sejam uma linha cronológica e acontecimentos subsequentes, o que você precisa saber, eles vão referenciar na própria história. Então, uma situação tá num ponto X, aí eles vão mencionar o ponto X, só que vão te dar o contexto no meio da história mesmo, de uma forma bem natural, que não atrapalha em nada a leitura. Só que vai te dar o contexto, então mesmo sem você saber o passado, você vai conseguir acompanhar a história a partir dali pro futuro. Isso que eu tô falando não é falácia, é experiência própria, porque aqui no vídeo então eu vou apresentar tudo em ordem cronológica mesmo. Só que não foi na ordem cronológica que eu li, eu acabei lendo conforme eu ia descobrindo essas histórias. Então, eu li a primeira lá que eu tinha, aí nela, aí ia avançando pro futuro, só que lá no futuro mencionava um acontecimento do passado, e eu pensei assim, poxa, mas eu tenho essa história aqui do passado. Então, eu segui um pouco pra frente e depois voltava para aquele acontecimento. E fui lendo até completar toda essa pilha de leitura que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então, a moral é essa. Se você, por exemplo, quer começar a ler o Lanterna Verde a partir da fase do Geoff Johns, sucesso, é um puta ponto de partida mesmo. Mas se você quiser ler essas coisas aqui antes, você vai acabar enxergando o quadro como um todo. Isso também não vai anular se você acabar lendo a partir da fase de Geoff Johns e ler tudo, e no futuro quiser ler essas coisas aqui depois. Você vai fazer que nem eu, né? O quadro vai a sua visão vai afastando, você vai ver assim, uau, como a coisa é muito mais foda do que eu imaginava. Um outro ponto importante de comentar antes da gente começar é que, inevitavelmente, eu vou acabar dando alguns spoilers aqui. Por exemplo, eu vou começar assim, na história A vai acontecer isso, isso e isso que vai levar para a próxima história que eu vou mostrar. E nessa outra história vai acontecer isso, isso e isso que vai levar para a próxima, para a próxima e para a próxima. Então, eu não vou comentar toda a história tintim por tintim, né? Vai ser só os pontos cronológicos importantes para a gente seguir aqui na narrativa. Mas se você for tão spoilerfóbico que nem eu,
saiba que quando eu fui ler todos esses materiais aqui, eu já sabia praticamente tudo o que ia acontecer. Quer dizer, os pontos mais relevantes daquelas histórias, né? O principal da brincadeira. Porque esses acontecimentos, esses eventos aqui, são muito referenciados no futuro. Mesmo depois dos reboots, etc., eles são acontecimentos fixos na cronologia DC que são referenciados. Então eu já sabia essas coisas, mas isso não estragou a minha experiência de leitura. Então, pela minha experiência pessoal, eu digo que as coisas que eu vou comentar aqui nesse vídeo não vão estragar a sua experiência de leitura caso você não tenha lido essas histórias ainda. Mas você assiste até o final por conta e risco, obviamente. E antes que vocês se perguntem, a minha intenção aqui para o canal é fazer vídeos específicos de resenhas sobre todos esses arcos e materiais que eu vou apresentar aqui nesse vídeo, tá? Aqui nesse vídeo aqui, então, eu só vou fazer uns comentários superficiais e apresentar a história, meio que por cima, né? Mas a minha intenção, então, é no futuro não sei quando, né? Provavelmente não vai ser no futuro próximo, talvez no ano que vem, sei lá quando, enfim, sei lá quando, mas a minha intenção é fazer vídeos específicos de todos esses materiais aqui, tá? Então, daqui 2 anos, se eu não tiver feito todas essas resenhas aqui, vocês podem me cobrar, que um dia vai sair, com certeza, tá? Mas, por enquanto, a gente trabalha com o que tem, e esse é o tempo que eu tenho, então vamos fazer uma coisinha rapidinha aqui só para matar a nossa curiosidade. Ah, e fora tudo isso então, eu queria convidar vocês a curtirem a página do Instagram do Fandom Prime, que recentemente eu percebi que eu criei o negócio lá, só que esqueci de comentar aqui no canal. Então, tá aqui feito o convite. Vamos começar logo então, sem mais enrolação. Só não esquece antes de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza, vamos começar então do começo. E naturalmente essa aqui foi minha primeira leitura dessa super maratona, que foi então Crise nas Infinitas Terras. E, pasmem, essa aqui foi a primeira vez que eu li a Crise nas Infinitas Terras. E, como eu disse, então, muitas vezes aqui, antes de começar o vídeo, eu sabia de tudo que ia acontecer nessa história aqui antes de ler ela. Só que isso, de jeito nenhum, estragou a minha experiência. Esse aqui é o ponto de partida definitivo para o universo DC. Eu tinha um vício, um preconceito sobre essa história aqui, imaginando que... duas coisas. Primeiro que ela ia estar datada e que ela ia ter tantas referências que ia ser difícil para um novo leitor entender ela. Eu, como já sou um decenalto experiente, já estava na cabeça que não, eu vou entender tudo, só que vou enxergar essas coisas como pela minha experiência, só que um novo leitor teria dificuldades de entender isso aqui. E depois de ler essa história aqui, esses meus 2 preconceitos foram por terra. Porque, primeiro, isso aqui envelheceu que nem vinho. E segundo, que se você não conhece nada do universo DC, você pode pegar esse encadernado aqui, não necessariamente esse encadernado aqui, tá? Porque a Crise nas Infinitas Terras já saiu várias vezes aqui no Brasil. Muitas pela editora Abril e também outras tantas pela editora Panini. Então, se você não conhece nada do universo DC, você pode ler essa história aqui, que ela vai te contar tudo o que você precisa saber e você não vai ficar perdido. Claro que se você tem... acabar adquirindo muita bagagem, experiência com o universo DC, você acaba pescando mais coisas e aproveitando mais a história. Só que ela por ela já é perfeita e eu comprovei por que isso aqui é um clássico absoluto. Então tá, como eu já disse, futuramente eu vou fazer um vídeo específico sobre a Crise e nele eu desenvolvo melhor esse argumento sobre essa história aqui e conto tudo que eu achei de bom nela. Mas o importante então aqui para nossa cronologia, para o intuito do vídeo, é que esse é o nascimento do novo universo DC. Mas fora isso, aqui também tem um grande acontecimento que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas, que é quando o Guy Gardner se torna oficialmente o Lanterna Verde da Terra. Porque até então, no pré-crise, ele era só um substituto do Hal Jordan, até ele perder a vaga de substituto pro John Stewart. Então, por muito tempo ele ficou na reserva, até finalmente sair aqui na crise. Depois da crise, a DC saiu recontando a origem de todos os personagens, e com Lanterna Verde não foi diferente. Foi assim então que saiu a minissérie Amanhecer Esmeralda, que contava a origem do Lanterna Verde Hal Jordan pós-crise. Essa minissérie, iniciativa, ou sei lá como dá pra chamar, também ganhou uma sequência, que no caso foi o Amanhecer Esmeralda 2. Essas 2 minisséries, então, vou chamar assim de minissérie, o Amanhecer Esmeralda 1 e 2, saíram aqui só pela Abril, naquela série DC especial. E, infelizmente, eu não tenho nenhuma dessas edições, então eu não posso contar pra vocês no detalhe o que tem de interessante nelas. Só mesmo que elas são a origem do Lanterna Verde pós-crise. Mas tá certo, essas aqui são as únicas histórias que eu não tenho que eu achei relevante comentar aqui no vídeo. Enfim, seguindo então aqui pra cronologia do vídeo, o próximo grande acontecimento, e lembrando que é o próximo acontecimento pra cronologia do vídeo que eu tô colocando aqui, e não dentro do universo DC, é o Armagedon 2001. E qual que é a história aqui então? No futuro, no ano de 2030, a gente vai viver numa distopia tirânica governada pelo monarca, que é o carinha aqui da capa.
E o que aconteceu aqui no ano de 2001, ele era um herói, um dos super-heróis, que acabou traindo e matando todos os outros heróis e se tornando o único meta-humano da Terra. Nisso, então, ele acabou dominando o planeta. Daí, um cientista desse futuro, do ano de 2030, tá super insatisfeito vivendo nesse regime autoritário e tudo mais, e ele pega e volta para o passado, pro ano de 1991, para impedir o surgimento do monarca. Durante a viagem do tempo dele, nesse deslocamento temporal, ele vai acabar adquirindo poderes e vai se tornar o Tempus. Os poderes do Tempus é difícil explicar, só que ele é basicamente onipotente, né? Só que o interessante para a saga Armagedon 2001 é que ele consegue se deslocar no tempo, e quando ele toca uma pessoa, ele consegue ver os vários futuros dessa pessoa. E nisso ele vai então começar a tocar, lá ele, né? Ele vai começar a tocar os heróis do passado para ver qual deles que vai se tornar o monarca. Porque daí então, quando ele encontrar o monarca, o pau vai torar, lá ele. Então, assim, o Armageddon 2001 é uma minissérie que tinha uma proposta muito boa, só que acabou flopando, e eu vou comentar isso mais no vídeo que eu fizer sobre o Armageddon 2000 especificamente, tá? O importante é dizer que ela, então, era uma minissérie em duas partes. Só duas partes, só duas edições. Só que a brisa, então, dela é que, de todos os anuais do ano de 1991, a gente teve um especial do Armageddon 2001. E nessas histórias anuais, o Tempus ia encontrar com os heróis dessas revistas e explorar o futuro delas, para ver quem que era o monarca. Então, apesar da minissérie principal só ter duas edições, a gente tem 15 anuais de revistas regulares da DC, publicadas em 91, que faziam parte do Armageddon 2001. Só que, bom, pelo que eu fiquei sabendo era 15, tá? Só que aqui no Brasil só saiu 7. 7 mais os dois principais, tá? E aqui então eu tenho todos que saíram. Agora, atualmente, na época das sagas da Panini, saem algumas histórias que não tinham saído nessa época, tá? Só que aqui eu só vou mostrar os formatinhos, tá? Então a gente tem aqui a primeira, né, que é o principal. Daí tem esse especial aqui do Super-Homem. Depois teve a Legião, o Batman, edição 3 e 4, que é o Batman. Aí teve esse outro, porque na época o Superman tinha 3 revistas regulares. Então foram 3 anuais do Superman, 3 encontros do Superman com o Tempos. Daí a Abril publicou 2 aqui na revista Armageddon 2001. Aqui, ó. O primeiro que eu mostrei lá, e esse outro. E o terceiro ele publicou aqui na revista da série do Super-Homem mesmo. Essa aqui eu ainda não li, tá? Porque eu comprei esses dias. Esses dias do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Enfim. Então aqui, ó. Rapina e Columba. Liga da Justiça. E Armageddon 2001. Aqui é a última parte, então, quando a gente tem a revelação bombástica de quem que é o monarca. Não vou dar spoiler aqui de quem que é o monarca, porque se você for ler essa história aqui, o interessante dessa brincadeira toda de Armageddon 2001 é você descobrir quem caralhos que é o monarca. Então, eu não vou falar aqui quem que é o cara, quem que é o sujeito, né? Pode ser uma mulher, tá? Mas eu vou dizer pra você que é importante sim isso aqui pra cronologia, porque vai impactar aqui no futuro. Eu vou dizer qual que é a história que é quando eu chegar nela, tá? Só que se você quiser ir atrás pra ler essa história, se você não for ler em scan, for atrás dos formatinhos que nem eu, quer dizer, eu fui atrás dos formatinhos porque eu já contei no vídeo específico de aquisições que quando eu comprei essas revistas aqui. Vou deixar o link aqui nos cards. Então eu não vou comentar de novo aqui não. Mas se você for atrás então, o importante de você ter mesmo de todas essas histórias aqui são essas daqui, ó. A primeira, né, quando começa a série. Essa aqui, do Rapina e Columba. A 7 da Liga da Justiça. E a última. Ou seja, então são 2, a última. Repetindo, a 7 da Liga da Justiça. Rapina e Columba, que é a 5. E Armageddon 2001, o número 1, né, que é a principal. Esse aqui do Rapina e Columba você pode até pular. Só que quando você ler o final, você vai ver que seria interessante ter lido isso aqui antes. No vídeo que eu fizer específico sobre o Armageddon 2001, eu vou explorar toda essa brisa aqui. Mas já fique sabendo de antemão, então, que só são essas edições que eu mostrei aqui que são importantes para você saber. Aqui e essa. Mas qual que é, então, a importância cronológica aqui para a brincadeira do Armageddon 2001? No geral, né? Antes de comentar lá a história futura que eu vou mostrar aqui, né? Aqui no Armageddon 2001, a gente vai ter então o Monarca, né, vai ser a primeira aparição do Monarca, e do Tempus. E esses são 2 personagens que vão ser importantes naquela história que eu vou comentar lá pra frente. Mas, show de bola, o Armageddon 2001 foi um grande evento que prometia mudar tudo, e no final não mudou porra nenhuma. Mas vamos seguir então aqui para nossa cronologia. E o próximo evento importante aqui então, para essa leitura pré-Jeff Jones, ou da crise pra cá, é Guy Gardner renasce.
E o que aconteceu aqui então nessa brincadeira? Como eu disse anteriormente, depois que a crise acabou, a DC saiu recontando a origem de todos os personagens. Só que naquele momento eles também precisavam relançar a revista da Liga da Justiça. Mas por causa de uma incompetência, bagunça editorial, seja lá como der pra chamar isso, como o pessoal estava recontando a origem dos personagens, eles não deixaram usar os medalhões que estavam sendo reapresentados serem usados na revista da Liga. Então eles chegaram lá pros caras e falaram assim: ah, vocês vão fazer aqui a revista da Liga da Justiça, só que não pode usar todos esses personagens aqui. E os personagens eram simplesmente os principais medalhões da DC. E nessa lista de exclusão, além do Superman e da Mulher Maravilha, a gente tinha o Lanterna Verde Hal Jordan, porque nessa época então ele estava passando pela origem, né, o Homem-Sem Esmeralda, e depois na revista solo dele ele ia fazer aventuras espaciais. Só que aí os editores falaram assim: ah, você pode usar esse carinha aqui que sobrou lá da crise, né? Esse carinha era nada mais nada menos do que o Guy Gardner. Enfim, o resto é história, né? A gente acabou ganhando a Liguinha, que é simplesmente uma das fases mais aclamadas e clássicas da Liga da Justiça. Mas é importante comentar também que foi a partir da Liguinha que o Guy Gardner ganhou a personalidade que a gente conhece hoje em dia. Porque antes disso, na pré-crise, né, ele era um carinha super certinho que era praticamente uma cópia do Hal Jordan. Daí é durante as histórias da Liguinha que ele vira esse babaca arrogante que a gente conhece hoje em dia. Mas tá, esse é um ponto. O outro é que durante então todos esses anos que correu a fase da Liguinha, o Guy Gardner era o Lanterna Verde principal da Terra. E enquanto isso, o Hal Jordan estava tendo aventuras espaciais. Na maioria do tempo, né? Mas enfim, perto do final da Liguinha, ali no começo dos anos 90, o Hal Jordan então decide voltar de vez para a Terra, só que aí acaba tendo um conflito com o Guy Gardner, né? Porque não podia ter dois, nessa época pelo menos, não podia ter dois Lanterna Verdes da Terra. Então, para resolver isso, o Hal e o Guy se juntam para resolver isso no braço. A questão mesmo era que o mais forte ia se tornar o Lanterna Verde de uma vez por todas. E, bom, o Hal dá uma surra no Guy e o Guy deixa de ser Lanterna Verde, deixa de ser super-herói, né? E é nesse inteirinho, então, que a gente vai chegar aqui na série do Guy Gardner, que esse encadernadozinho aqui em formatinho da Abril são só as 6 primeiras edições dessa série, que no total teve 17 edições. Só que, bom, teve mais do que 17 edições. É que acontece que na 18ª ele trocou o nome para Guy Gardner Warrior. Mas a gente já chega lá. O importante é que nesse primeiro arco aqui, então, a gente vai ver o Guy fazendo de tudo para ganhar poderes de novo. E no final da história aqui, então, com a ajuda do Lobo, como a gente pode ver aqui na capa, ele vai conseguir o Anel Amarelo do Sinestro, que nessa época aqui estava morto. E nisso, então, ele vai voltar a ser super-herói, só que como um lanterna independente da tropa dos Lanternas Verdes. E essa série aqui do Guy, que abriu no publicou tudo, né, só esse primeiro arco aqui, vai ser importante cronologicamente, tá? Mas vamos seguir, então. O próximo grande evento aqui nessa cronologia vai ser a morte do Superman. Que, se vocês então acompanham o canal aqui há algum tempo, sabem que a minha grande falha de caráter, como grande fã do Superman, é nunca ter lido a morte do Superman. Só que nessas últimas semanas aqui eu acabei ganhando essas edições aqui de presente. Então eu não cheguei a ler, tá? Só que, como eu já disse muitas vezes aqui nesse vídeo, eu sei tudo que vai acontecer aqui. E é por isso que eu vou comentar esse grande evento aqui. Que não chega a ser, não é o grande evento. É importante, tá, a morte do Superman, só que não é o grande evento que eu quero comentar. Porque eu acho que, como vocês sabem que o intuito aqui é a sequência do Lanterna Verde, sabe que o grande evento então vai ser aqui no retorno do Superman. Que quando o Mongul acaba, junto com o Super Cyborg, acabam destruindo Coast City, que no caso é a cidade natal do Hal Jordan, o Lanterna Verde, né? E isso tudo vai acontecer aqui no finalzinho, na rapa do tacho da saga da morte do Superman. Ou seja, a morte do Superman é um grande evento sim, tá? É icônico dentro do universo DC. Só que, para minha cronologia aqui, de importante, a gente vai pegar aqui do retorno do Superman, quando o Mongul destrói Coast City. A grande consequência da destruição de Coast City aqui no retorno do Superman, além, claro, da morte de milhões de pessoas, vai ser aqui o Crepúsculo Esmeralda. Quando o Hal Jordan, no seu luto e na sensação de potência por não ter conseguido salvar sua cidade, vai acabar massacrando toda a tropa dos Lanternas Verdes. É aqui que a gente tem aquela cena icônica do Hal Jordan com vários anéis na mão, porque a cada membro da tropa que ele ia matando, ele ia roubando o seu anel para poder acumular mais poder, até chegar em Oa, que é a base da tropa, né, e destruir a bateria central e matar todos os guardiões do universo. Quer dizer, ele imaginou que tinha matado todos os guardiões, mas sobrou só um, o Ganthet, que num ato de desespero acabou vindo para a Terra entregando para o Kyle Rayner o último anel de Lanterna Verde. Esse então seria o Novo Amanhecer, que é a origem do quarto Lanterna Verde da Terra, que é o Kyle. Nisso então eu queria fazer um comentário aqui sobre esse grande evento cronológico, que
que eu acabei descobrindo sozinho aqui. E se a maioria dessas coisas aqui, dessa minha ordem cronológica aqui, né, desse guia, eu nunca vi ninguém comentando, isso que eu vou falar agora eu com certeza não vi. Mas eu só vou comentar superficialmente, né, já adiantando, porque eu vou explorar ele mais profundamente quando eu fizer as resenhas específicas, tá? Que é o seguinte, ó. Aqui esse arco do Crepúsculo, Esmeralda e Novo Amanhecer saiu na revista original do Lanterna Verde lá fora, da edição 48 até a 54. Mas, aqui no Retorno do Superman, a revista do Lanterna Verde, que faz participação aqui, é a edição 46. Então, o arco, né, do reinado do Superman pega na revista 46 do Lanterna Verde, e depois tem umas outras do Superman para encerrar esse encadernado aqui, né? Só que então, a 47 foi pulada aqui nessa brincadeira, e ela nunca foi publicada aqui no Brasil. Eu fui atrás de ler ela, né, eu li no Scan, a edição em inglês, e é uma história bem rasinha, por assim dizer, né? Porque, bom, a gente tem aqui a destruição de Skull City, e aqui no Crepúsculo Esmeralda começa com o Hal Jordan lá nos escombros da cidade. E essa edição 47 é só uma aventura aleatória do Lanterna Verde, do Hal Jordan, com um Arqueiro Verde. Só que o interessante pra mim, pelo menos, dessa aventura, que se passa logo depois da destruição de Skull City, é que o Hal, né, tá se culpando bastante, assim, com aquela sensação de impotência, né, por não ter conseguido salvar Skull City. Só que ele faz essa aventura de boa ali, resolve uma tretinha lá com uns mafiosos. Uma parada bem viajada mesmo, na verdade. Só que, enfim, então, ele resolve essa treta e ele vai, ao longo da edição, ele vai conversando com o Arqueiro. O Arqueiro tá tentando, tipo, tá seguindo essa aventura, só que o intuito dele é consolar o Hal. Porque ele sabe que o cara tá devastado, né? Porque todo mundo que ele conhecia morreu. Só que no final dessa aventura, então, o Hal vai falar uma parada tipo assim: ah, eu sei que eu falhei por não ter conseguido salvar a minha cidade. E milhões morreram por causa disso, só que eu não posso deixar essa culpa me consumir. Porque eu ainda posso salvar outras tantas pessoas ainda com esse meu poder que eu tenho. Não foi exatamente isso, só que a ideia foi essa, né? Ou seja, o Hal tava nos caminhos ali de superar essa... Quer dizer, não superar exatamente, né? Porque foi uma baita de uma perca. Só que ele ia ficar bem, ele ia superar isso, não ia deixar essa culpa consumir ele. Só que, bom, logo na sequência então a gente tem o total oposto disso, com ele despirocando de vez. E quando eu li isso, porque eu li na sequência, tá? Quando eu percebi que tinha esse espaço aqui, eu fui atrás de ler antes de ler essa história aqui. E lendo assim na sequência, parece muito bizarro e contraditório. Parece que eles cometeram um erro, né? Tipo, porra, como que numa edição você mostra que o cara vai ficar bem e na outra mostra o cara, parece que ele esqueceu tudo que ele viveu e colocou logo uns momentos antes, sabe? Nesse momento eu imaginei que foi mais culpa do roteirista daquela edição, porque eu não sei se ele era o roteirista fixo da série do Lanterna Verde até então, mas o que assumiu a revista a partir da edição 54 foi o Ron Mars, e ele teve um run muito gigante no Lanterna Verde depois disso. Acho que foram umas 100 e poucas edições que ele ficou, e aqui que começa o arco dele, no Crepúsculo Esmeralda e Novo Amanhecer, porque são poucas edições assim na sequência que já faz esse arco duplo. Mas enfim, esse foi o meu pensamento quando eu li isso aqui nesse momento. Quando eu cheguei mais pra frente aqui nessa cronologia, essa edição 47, que nunca foi publicada no Brasil, repetindo isso, faz muito sentido e encaixa lá no renascimento do Hal Jordan, lá pra frente, pra grande justificativa do retorno dele, né? Que mais pra frente eu comento então. Ou eu vou falar eu vou abordar essa questão no vídeo específico dessas histórias aqui. Mas tá, então isso aqui é um grande evento cronológico. O Hal Jordan enlouquece e se torna o Parallax, e o Kyle Rayner surge como o único Lanterna Verde remanescente. Só que nesse meio tempo, literalmente no meio tempo aqui, no final do Crepúsculo Esmeralda, antes do Kyle surgir como Lanterna, a gente volta então para a revista do Guy Gardner. E como eu disse anteriormente, ela dura até a edição 17. E na edição 18 ela se torna então um Guy Gardner Warrior. E essa edição 18 então, que é o Guy Gardner Warrior número 18, saiu aqui no Brasil no Superboy número 15. Daí saiu aqui então a edição 18 do Guy Gardner, 19 aqui no Superboy 16, 20 no 17 e 21 no 18. E essas 4 edições aqui, então, são outro grande evento cronológico nessa linha aqui de raciocínio. Porque o que aconteceu? O Hal Jordan, quando ele deixa a Terra para massacrar a tropa, ninguém vê ele saindo, né? E do nada o Hal Jordan tá desaparecido junto com todos os outros lanternas do universo. Então, mesmo os lanternas que não foram massacrados pelo Hal, acabaram perdendo seu poder quando o mesmo destruiu a bateria central lá em Oa. Só que o Guy que estava na Terra com o Anel Amarelo acaba tendo visões do Hal Jordan massacrando os outros lanternas. Só que ele pensa que isso é só um pesadelo normal. Só que o que ele estava tendo eram
visões ao vivo do Crepúsculo Esmeralda. Só que assim que o Hal destrói a bateria central, o anel amarelo do Guy também deixa de funcionar. Ou seja, ele volta mais uma vez a ficar sem poderes. Só que então o Alan Scott, o Lanterna original, vem até o Guy para explicar o que aconteceu. E ele também tem a visão, só que ele sabe que tudo que ele viu é verdade. E então o Alan, junto com o Guy, juntam um outro bando de heróis para ir até o tirar satisfações com o Hal. Daí o Besouro Azul foi lá e conseguiu uma armadura pro Guy para ele não ficar desamparado. Toda essa história então que eu tô narrando aqui agora tá nessas edições aqui, no arco chamado Holocausto Esmeralda, que eu não sabia até ler uma seção de cartas de uma revista mais pra frente que eu vou mostrar aqui. Que é, então é aquilo que eu tinha falado, né? Eu fui lendo pra frente e depois voltava pra trás. Isso aqui eu li depois. Só que, então, como eu tô falando pra vocês, é um evento cronológico muito importante. Porque, então, o Guy, junto com o Alan Scott e vários outros heróis, vão pra Oa e eles caem na porrada lá com o Hal. Quer dizer, agora ele já era Parallax. E o Parallax, então, dá uma surra federal nessa galera toda. Ninguém sai ileso. E o final, então, desse Holocausto Esmeralda, que saiu aqui na edição 21 do Guy Gardner, dessa edição 18 aqui do Superboy, o Parallax, então, começa a falar algumas coisas, algumas falas, né? E vão levar, então, ao Zero Hora, que vai ser mais pra frente aqui que eu vou mostrar. E por isso que eu tô falando que esse aqui é um evento cronológico importante. Essa é uma semente que foi plantada aqui. Mas antes da gente chegar, então, aqui no Zero Hora, a gente teve a edição 22 e 23 do Guy Gardner. Que, assim, no final aqui do Holocausto Esmeralda, como eu disse, o Parallax deu uma surra federal em todos os heróis que foram atrás dele. Principalmente no Guy, que foi o último a ficar de pé. E a história aqui então acaba com o Parallax triunfante e os heróis todos enviados para o espaço para sei lá das quantas. Para onde que esses caras estão indo? É assim que a história acaba, com o Parallax enviando essa galera toda para algum lugar. Aí, aqui no formatinho da Abril, o editor colocou assim, você vai ver a conclusão do Holocausto Esmeralda na revista 144 do Super-Homem. Aí eu dei sorte que logo, enquanto eu tava lendo essa história aqui, eu tava saindo um dia, aí eu passei no sebo e encontrei essa edição aqui, que é logo na sequência. Então, aqui tinha a edição 21 do Guy Gardner e aqui tinha 22, que o editor prometeu aqui que seria a conclusão do Holocausto Esmeralda. Só que quando você chega aqui na edição do Guy Gardner, na edição 22, né, que é a sequência imediata, você não tem porra de conclusão nenhuma. E o que acontece aqui então, a gente vai ver o Guy Gardner acordando na Terra, né? Tipo, do nada ele acorda no hospital, nem sei aonde, no meio do nada, sei lá que desgraça. Sei que ele acorda na Terra. Ou seja, o Holocausto Esmeralda, de fato, acabou aqui, com aquela jura do Parallax que vai levar, como eu disse, ao Zero Hora. O que a gente vai ver aqui, então, nessa edição, eu tô comentando que isso aqui vai ser importante, não é tão importante assim, mas é interessante de ver, porque nessa edição aqui, 22, e na sequência que eu não tenho, que saiu em Super-Homem 145, a gente vai ver o Guy, então, acordando na Terra e se juntando com um grupo que eu já esqueci o nome, que o do Futuro provavelmente vai colocar aqui, né? E aí, então, ele vai se juntar com esse grupo e, no final das contas, eu só li essa primeira parte, então, que eu consegui, mas na sequência, então, ele vai conseguir aquela armadura dele de Warrior, que a gente vai ver aqui no Zero Hora. Então, a participação do Guy Gardner aqui no Zero Hora vai vir dessa edição aqui, da 22 da revista dele e 23, né? Quer dizer, da 23, que aí aqui depois já vem pra cá. Porque, no caso, se eu pareci meio confuso agora, é que assim, então, vamos recapitular aqui. O Holocausto Esmeralda saiu aqui. Aí aqui vai ser um arco em duas partes, onde a gente vai ver o Guy assumindo essa armadura, que é um lance meio que ancestral, tecno-orgânico, sei lá das quantas. Que quando você lê aqui o Zero Hora, você não precisa ler nada disso, tá? Como eu disse lá no começo, no meio do vídeo, sei lá, você não precisa ler nenhuma dessas histórias aqui para entender cada uma delas. Ou seja, você poderia simplesmente chegar aqui no Zero Hora sem ler, por exemplo, o Crepúsculo Esmeralda. Ou sem ler o Holocausto Esmeralda. Você pode ler isso aqui de boa que você vai entender. Só que você lendo todas essas edições que eu apresentei até agora, você vai vir com uma puta bagagem pra você aqui e vai ser mais delicioso. Vai curtir mais a história, né? Tanto que, aí eu vou comentar minha experiência pessoal, eu li essa história aqui depois de ler o Crepúsculo Esmeralda. Então eu não vi nada do Holocausto ou essa situação aqui do Guy herdando essa armadura. Aí quando eu fui ler aqui o Zero Hora, eu li assim, poxa, mas eu tinha lido aquela série lá do Guy, onde ele ficou com um anel amarelo. Aí do nada ele tá aqui com armadura? Que desgraça é isso, velho? Mas, enfim, como eu disse, isso é só um detalhe e não vai atrapalhar a sua leitura. Você não saber disso. Se você leu isso aqui e não sabia disso que eu acabei de falar até agora, você provavelmente sabe que isso não afetou a sua leitura, né? Mas, bom, agora você tá sabendo. Então, mesmo se você não ler isso aqui, você vai ler isso aqui
se você for ler, né, obviamente, e já vai ter uma base para ir tateando. Daí, beleza. Tem que comentar uma coisa que eu esqueci, tá? Aqui sobre o Novo Amanhecer. Porque, como eu disse, logo depois do Crepúsculo Esmeralda, vem o Holocausto Esmeralda, que saiu aqui nos formatinhos do Superboy, tá? Beleza. Aí, então, Crepúsculo Esmeralda, Holocausto Esmeralda lá nos formatinhos do Superboy, na revista do Guy Gardner, e depois a gente volta aqui pro Novo Amanhecer. No final do Novo Amanhecer, se você já leu essa história aqui, você deve se lembrar que o Kyle recebe uma visita do Alan Scott. E nessa altura aqui do campeonato, o Kyle não faz a menor ideia do que é um Lanterna Verde e como que ser um herói. Ele só tem um encontro com o Superman que comenta meio que por cima quem era o Lanterna Verde. Só que aí o Superman fala assim, mas ele tá meio que desaparecido faz um tempo e ninguém tem notícia dele. Porque nessa altura aqui da história, ninguém sabia o que tinha acontecido com o Hal Jordan. Só depois do Holocausto Esmeralda que o pessoal vai espalhar para todo mundo. O Hal despirocou. Mas, enfim, então no final aqui do Novo Amanhecer, o Alan vai chegar pro Kyle e vai contar tudo pra ele. Você faz parte do legado dos Lanternas Verdes, você provavelmente é o último, e o cara que era antes de você despirocou, ele foi responsável por matar todo mundo. O Alan conta pro Kyle o que aconteceu aqui no Holocausto Esmeralda, e fala assim, a gente perdeu miseravelmente, só que provavelmente vai ter uma luta depois, e dessa vez a gente vai chamar você, então fique esperto. Então aqui o Novo Amanhecer acaba com esse aviso do Alan, pedindo pro Kyle se decidir se ele quer ser herói ou não, e ficar esperto. E logo então, depois do Novo Amanhecer, cronologicamente, oficialmente não aqui na minha narrativa, tá? Se bem que a minha narrativa aqui é oficial, tá? Porque, tipo, é a ordem lógica das coisas. Então, logo depois do Novo Amanhecer, você pode ler o Zero Hora, que é a sequência direta. O que a gente tem aqui no Zero Hora? Desde a intenção da Crise nas Infinitas Terras era limpar o tabuleiro do universo DC, que estava uma bagunça, e poder contar histórias mais coesas, né, que não sofressem tantas contradições como estava acontecendo na Era de Prata. Só que quando a gente chegou nessa altura aqui do universo DC, no meio ali dos anos 90, estavam acontecendo algumas contradições, não diretas como aconteciam antigamente, só que contradições cronológicas, tipo assim, poxa, como que esses caras aqui estão fazendo aniversário e envelhecendo e outros que eram para ter a mesma idade deles estão, tipo, jovens desde sempre? Ou seja, a intenção aqui do Zero Hora era passar uma régua para sanar todas essas contradições que estavam sobrando, essas pontas soltas, né? E a história aqui então é o seguinte: o Monarca, lá do Armagedon 2001, rolou um jeito de roubar os poderes do Tempos, o Tempos lá do Armagedon 2001 também, para poder manipular o tempo. Então ele começa a causar uma entropia do fim do universo até o começo. Então o tempo está se corroendo. Por isso que começaram a surgir essas contradições cronológicas. Daí, no meio do rolê, o Monarca vai acabar virando o extemporâneo, um carinha que meio nada a ver, sei lá das quantas. Aí começou a viajar um pouquinho a história aqui. Só que aí a gente tem um puta spoiler na capa, que no final das contas era o Parallax Hal Jordan, então, que estava por trás do Monarca extemporâneo. Porque assim, vamos voltar aqui um pouquinho para o Crepúsculo Esmeralda. A ideia do Hal Jordan era absorver o poder dos Guardiões do Universo, né, que são seres ancestrais e tudo mais, para poder reconstruir e ressuscitar Ghost City e seus habitantes. Mas então ele sempre estava buscando mais poder. Era isso que ele queria, poder. Aqui, então, ele estava atrás de destruir o universo para poder reconstruir ele da forma que ele queria. Ou seja, com Ghost City de volta. Então, tá vendo como as histórias se ligam? Desde lá do Armagedon 2001, porque a história aqui começa, o Zero Hora, abre com o Tempos e o Monarca. O Tempos tretando com o Monarca. Então, desde lá do Armagedon 2001, passando pelo Crepúsculo Esmeralda e tudo isso que eu falei até agora, tá se ligando, tá? É uma marra, né? E tudo em volta do Lanterna Verde. E aqui no Novo Amanhecer vai acontecer umas tretas então com o Parallax, o extemporâneo, e a Sociedade da Justiça vai matar muitos membros da sociedade. E nisso o Flash, Jay Garrick e o Alan Scott vão ficar meio que desgostosos com esse negócio de heroísmo, né? Então eles meio que vão pendurar chuteiras. Daí, nesse momento aqui do Zero Hora, o Alan Scott vai falar assim, vai falar pro Kyle, né? Você agora é o último e único Lanterna Verde. Porque ele tá desistindo então do nome de Lanterna Verde. Mesmo que o Alan nunca tenha feito parte da tropa dos Lanternas Verdes. Enfim, então é um momento simbólico, né? Dele
passando o legado adiante. E eu não tô comentando isso aqui à toa não, tá? Tipo, só pra dar o spoiler assim. É porque esse é um momento cronológico importante. O Alan passando o manto de Lanterna Verde pro Kyle. E no final aqui, então, do Zero Hora, o que vai acontecer é que o Parallax vai ser meio que morto pelo Arqueiro Verde. Que aí vai acontecer a treta toda lá e tal. E o Arqueiro Verde vai conseguir deter o Parallax. Só que aí, no meio da brincadeira, da confusão cronológica, o Kyle e o Parallax vão acabar sendo dados como mortos, porque eles vão sair fora do fluxo do tempo. E é literalmente assim que essa história aqui acaba, tá? Com o Parallax e o Kyle Rayner, o único Lanterna Verde, sendo dados como mortos. E acontece a mesma coisa com o Flash e o Wally West. Só que, então, eu não sei o que caceta que aconteceu com o Wally West, com o Flash. Mas o que aconteceu com o Parallax e o Kyle Rayner, a gente vai ver aqui em Lanterna Verde Zero, que saiu aqui no formatinho do Superboy Zero. E esse então aqui é o próximo passo da cronologia. E então o que aconteceu foi o seguinte: o tempo estava quase acabando, estava sendo destruído totalmente, só que o Tempos conseguiu bolar um plano lá para recriar todo o espaço-tempo. Daí essa era a correção, a passar a régua, né, nas pontas soltas cronológicas. Aqui então no Lanterna Verde Zero, que saiu aqui no Superboy Zero, a gente vai ver o Parallax e o Kyle voltando de volta pro fluxo do tempo. Só que eles vão parar lá em Oa. Daí vão tretar primeiro, depois vão conversar, e nessa hora aqui o Kyle vai acabar entregando o anel dele de volta pro Hal, falando assim: eu sei que foi muito difícil pra você, então eu entendo o que você fez. Então eu acho que você, depois de tudo que você fez, eu acho que você ainda merece uma segunda chance. Aí ele entrega o anel pro Hal, só que ele continua despirocado: agora eu quero mais poder, mais poder. Então eles tretam de novo e o Kyle acaba explodindo Oa. Nisso que ele explode Oa, ele acha que ele matou o Parallax junto. Então depois que ele explode Oa, ele sai vagando pelo espaço a caminho da Terra. Só que acontece que o Kyle não sabe como é que funciona o anel de Lanterna Verde. Ele não tem um senso de navegação pelo espaço. Então ele tá perdido. E o que vai acontecer na sequência, que saiu aqui em Superboy número 1, vai ser o Kyle perdido no espaço, tentando encontrar a Terra. Só que aí vai ter uma aventura meio que pesada, assim, porque ele vai encontrar uma remanescente das tropas Lanterna Verdes, que no vídeo resenha eu vou falar mais especificamente sobre isso. Só que aí eu só queria comentar sobre essa história aqui. Essa aqui já não tem mais, a partir daqui, né, não tem mais muito peso cronológico. Só que eu li essas histórias, aí eu vou comentar aqui mais pra frente. Só queria comentar sobre isso aqui, tá? Só pra estabelecer aqui o pensamento. É que, então, o Kyle tava perdido. Ele acaba aqui a história com o Parallax morto e o Kyle perdido no espaço. Aqui, então, parece que vai começar uma série de aventuras do Lanterna Verde perdido no espaço. Só que o que acontece é o seguinte. Aqui, a história acaba de um jeito, que ele ainda tá perdido. Só que na sequência que saiu aqui em Superboy 2... o Kyle já tá na Terra, tipo, de boa, de boaça. E o que aconteceu, que eu descobri depois, é que aqui no final dessa edição, dessa próxima edição aqui, que saiu em Superboy 1, o Kyle vai acabar encontrando os Rebeldes, que são um grupo remanescente da Legião dos anos 90, que são os ancestrais da Legião de Super-Heróis, comandados pelo Brainiac 5, o Vildox. Só que então essa Legião foi publicada só em partes aqui pela Abril, e quando a Legião se tornou esses rebeldes, a Abril nunca publicou aqui. Então essa história do Lanterna Verde que ia se ligar com os rebeldes, eles simplesmente cortaram aqui o final da história que ia ligar com eles. Então a gente só tem esse gap aqui, e para a cronologia da Abril, do nada o Kyle tá no espaço e spawna na Terra. E daí, então, é isso. Então, eu só queria comentar isso. O Eu do Futuro vai marcar todas essas edições originais aqui. Então, o que eu li a partir disso, então, foi essa sequência aqui. Tipo, o Zero. Aí fui lendo aqui a sequência do Superboy, onde foi saindo essas aventuras do Kyle Rayner. Daí, nisso, o Kyle vai se juntar com os Titãs, uma coisa que eu achei bem foda, né? Porque o Kyle tem uns 20 e poucos anos, que é a mesma idade dos Titãs. Daí ele vai acabar namorando a Dona Troy, que eu também achei muito foda. Aí tem esse encontro aqui com o Superboy. Que na resenha que eu fizer específica desse arco aqui do Kyle Rayner, eu vou falar mais sobre. Vou falar mais sobre essa psique, esse momento do Kyle, que eu acho muito foda. Só que não chega a ter muita relevância cronológica, tá? Só vou mostrar aqui porque foi as edições que eu li. O que vai ter relevância mesmo vai ser essa edição 9 aqui. Que é aqui, então, teve todo o retorno do Parallax.
Que aí começa com... Nessa altura aqui, todo esse momento aqui, o Caio tava se questionando o papel dele como herói no mundo. Tanto que ele entra pros Titãs para poder treinar com heróis de verdade. Pra ver, bom, eles são jovens que nem eu, então vai dar certo esse treinamento aqui. Daí, nessa altura aqui do campeonato, ele já tava se identificando como Lanterna Verde. Só que aí vai lá e o Ganthet volta, porque, tipo, o Ganthet deu o anel de Lanterna Verde pra ele e sumiu, tipo, sem mais nem menos, não explicou mais nada. Daí quando ele já tá se identificando como Lanterna Verde, o cara volta e pede o anel de volta, lá ele. E ao mesmo tempo que o Guardian volta pra encontrar com o Kyle, o Parallax também volta. Só que ele aparece como Hal Jordan, falando assim, não, você achou que tinha me matado, só que a energia do Parallax acabou me salvando e agora eu sou um cara normal que só quer retomar sua vida como Lanterna Verde. Daí então ele vai cobrar o anel do Kyle. Daí ele fala assim: não, dessa vez, tipo, lá na edição 0, o Kyle enxergou o Hal Jordan como ele é e, tipo, aceitou dar o anel pra ele. Só que dessa vez não. Aqui o Kyle já se enxerga como Lanterna Verde e fala assim pro Hal: não, você perdeu a vez agora, já era. Aí ele se revela Parallax de novo, eles tretam e parece que dessa vez o Parallax morreu de novo. Essa aqui é uma história interessante, ela tem mais relevância do que essas outras aqui que eu mostrei. Então, se você for atrás, vamos colocar aqui na cronologia, essa 0 aqui é importante para você ver a conclusão do 0 hora. Isso aqui é legalzinho. Se você pegar, ler na sequência aqui do Superboy segunda série 0 até o 9, você vai curtir bastante. Se não, só o 0 para você ver a conclusão do 0 hora e fechou. Isso aqui, tipo, é porque depois dessa edição aqui, o que aconteceu é que a Abril tinha uma putaria danada com a revista do Lanterna Verde. Então, depois do Novo Amanhecer, a revista Lanterna Verde começou a sair aqui no Superboy, segunda série, né? Só que depois dessa edição 9 aqui, eles ficaram saltando de revista a série do Lanterna Verde, e mais pra frente na série do Superboy, ela volta pra cá. Só que nessa minha maratona aqui, eu só li até essa edição 9 aqui. As outras eu já vi que não tinha mais importância, então era só sequência do Lanterna Verde, então deixei quieto. Pelas minhas folheadas nas edições que eu tenho, que eu vi que saiu aqui do Lanterna Verde no Superboy, eu vi que o Parallax volta a encontrar com o Kyle de novo. Então eu já vi, porra, virou uma putaria, mas enfim, essa aqui parece que é uma. Vamos colocar dessa forma aqui, que isso aqui é uma conclusão bacana pra esse arco, tipo, do 0 hora. Tudo que eu mostrei até aqui foi uma conclusão bacana. A questão que ficou mesmo era que o Hal Jordan Parallax estava indo e vindo, isso era uma putaria danada e provavelmente um desrespeito com o grande herói que o Hal Jordan foi. Então, ignorando todas as outras edições de Lanterna Verde que vieram depois disso aqui, a gente chega no próximo grande evento cronológico, que no caso então é a nova formação da Liga da Justiça, que pela primeira vez pós-crise vai contar com os grandes medalhões da editora, que saiu aqui então em Melhores do Mundo 1 e 2, no arco chamado Pesadelos de Verão. Essa história aqui, na verdade, saiu também aqui na saga da Liga da Justiça número 1. Ou seja, então esse aqui é o prelúdio da fase do Grant Morrison e Mark Waid na Liga da Justiça, que a gente acompanhou, quer dizer, eu não acompanhei ainda porque eu ainda não li, né, na saga da Liga da Justiça. Eu também não li. O que eu tô falando, então, o grande evento cronológico que eu quero colocar para vocês, não é a fase do Grant Morrison e Mark Waid na Liga, e nem esse arco aqui do Pesadelos de Verão, tá? Porque esse arco, que saiu aqui na edição 1 e também aqui na 1 e 2, o Pesadelos de Verão, é só um prelúdio para a noite final, que saiu então aqui a partir da 2 até 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do Melhores do Mundo. Daí a Panini acabou pulando esse arco aqui da noite final na publicação da saga da Liga da Justiça. E isso é uma puta sacanagem, velho. Nossa senhora. Não faz sentido, porque isso aqui vai ser um grande evento que abalou assim esse momento. E eu acho que eles pularam porque no fundo não é escrita pelo Grant Morrison ou Mark Waid. Eles só escreveram então esse prelúdio aqui, que é o Pesadelos de Verão. Só que aqui na noite final, esse arco que reúne todas essas revistas aqui, é um evento que, tipo, é uma minissérie que também vai pegar em outras revistas de outros personagens, tipo no Superman, no Batman. E aqui, então, Abril publicou tudo aqui no Melhores do Mundo. Então, saiu aqui primeiro a minissérie, né? Daí nas outras edições foi saindo, tipo, Noite Final, depois
os tie-in, não era tie-in, porque tipo, era o capítulo dessa saga. Eu não li essa edição aqui da saga da Liga da Justiça e também não li isso aqui. Então eu não sei do que se trata o Pesadelo de Verões e não sei qual que é a motivação por trás aqui da Noite Final. Eu sei que vai acontecer alguma treta que acontece, né? E por algum motivo o Sol vai se apagar. Nisso vai surgir de volta o Parallax, depois de ressurgir, depois de sei lá quantas vezes ressurgindo. E o Hal Jordan meio que vai ter um momento de lucidez e para poder salvar o planeta Terra, ele vai se sacrificar para reacender o Sol, que estava sendo apagado aqui nesse arco Noite Final. Então, esse é o evento cronológico que eu queria ressaltar aqui, tá? O grande sacrifício do Hal Jordan para salvar a Terra, no momento de lucidez depois de todas as atrocidades que ele fez. Então, só vou ficar devendo aqui para vocês qual que é o lance desse arco aqui da Noite Final. Só tô compartilhando com vocês que a Panini, então, sacaneou a gente e não publicou isso aqui de volta. Então, eu fico chateado por ter uma história aqui repetida, né? Só que aqui, ó, o que saiu aqui, então, saiu até metade da 2. Vale até metade da 2 aqui do Melhores do Mundo. Só que a outra metade da edição 2 aqui já tem história que não saiu na Saga da Liga. E incluindo toda a Noite Final que não saiu na Saga da Liga. Então, beleza. Esse era o grande evento cronológico, o sacrifício do Hal Jordan. Então, a partir disso aqui, aí segue a Saga da Liga, né, com os eventos dela e tal, que eu não li, então, e eu não vou comentar aqui, como eu disse no começo do vídeo, não vai ter muita coisa que eu vou pular. Mas, a moral, Hal Jordan tá morto aqui, oficialmente. O próximo grande evento, então, depois daqui da Noite Final, é o Dia do Julgamento, que vai contar a história do Etrigan indo lá no inferno encontrar com Asmodeus, que é um anjo que tentou uma rebelião no céu, daí foi banido pro inferno para ser torturado pela eternidade. Daí então o Etrigan vai encontrar com esse anjo caído lá no inferno e vai avisar para ele que tem uma possibilidade de fuga para ele. Porque o espírito da vingança, o espectro, tá sem hospedeiro. Então, se o Asmodeus conseguir absorver o espírito da vingança, ele vai ter poder suficiente para conseguir machucar o céu. E no final das contas, o Asmodeus consegue sim absorver o espectro. Quer dizer, se tornar um novo espectro, né? Daí vai acontecer toda uma treta mística, mágica no universo DC. Porque ele vai acabar liberando todos os demônios do inferno na Terra. O Dia do Julgamento saiu aqui em Superman Premium número 10. 11, 12, 13 e 14. Daí, o que que vai acontecer? Porque, bom, assim, eu não sei como que caralhos que o Jim Corrigan morreu. Porque lá no Zero Hora, o Espectro aparece. E ainda é o Jim Corrigan, tá? O Espectro original. E ele tá de boa. Então, entre o Zero Hora e aqui o Dia do Julgamento, passando aqui, sei lá, pela Noite Final, o Jim Corrigan morreu e o espírito da vingança, o espectro, tá livre. Daí os heróis então vão pensar assim que eles só precisam conseguir um novo hospedeiro pro espectro para poder tirar os poderes do Asmodeus. Daí vai acontecer um monte de coisas que eu só vou falar no vídeo específico comentando sobre o Dia do Julgamento, mas a moral é que os heróis vão conseguir então a alma do Hal Jordan para poder se tornar um novo espectro, mesmo com relutância, né, principalmente do Batman, que não confia nada no Hal Jordan depois de tudo que ele fez, mas eles conseguem trazer a alma do Hal Jordan e ele se torna o novo espectro. Então, a moral do Dia do Julgamento é a gente ver o Hal Jordan se tornando um espectro. Esse é o grande evento cronológico aqui. Então, sucesso. A partir desse momento aqui, a gente tem um novo espectro no universo DC, que é o Hal Jordan, antigo Parallax. Nisso, então, alguns anos vão se passar com as coisas dessa forma, né? Hal Jordan espectro. Algumas coisas vão acontecer que eu não vou comentar aqui, né? Porque eu já falei que eu ia pular algumas coisas. Então a gente chega aqui no Crise de Identidade. A treta dessa história aqui é que alguns heróis estavam apagando a mente de alguns vilões. Seja quando por conveniência, por motivos aleatórios, mas principalmente quando esses vilões, né, descobriam a identidade secreta de alguns heróis. Então, para não correr risco para aqueles heróis e os seus familiares, eles tomavam essa atitude meio radical, né? De ser invasivo a esse ponto de apagar a mente da pessoa. Aí tem um vilão específico que eles fazem uma lobotomia geral no cara, que muda totalmente a personalidade do maluco. Mas depois desse cara ter feito um negócio super pesado, que eu não vou comentar aqui. O lance dessa crise aqui, diferente das outras, que são grandes eventos cataclísmicos de mudar todo o universo, é que esse aqui é totalmente o contrário disso, tá? É um negócio mais contido. Só que essa história aqui
é um grande evento no sentido de que abala a moral de todos os personagens, principalmente dos heróis, né? Porque o meu ponto de vista, pelo menos, é que os heróis acabam perdendo sua inocência a partir disso aqui. E mais pra frente, então, como a gente vai ver nos próximos eventos, que aí eu já tô aqui no finalzinho, tá? Mas nos próximos eventos que eu não li, que eu não vou comentar aqui, né? Só que eu sei pelos aqueles conhecimentos de direcionamento alta que eu já falei antes, né? Que faz toda a diferença, né? Que esse abalo que tem na moral deles. Então, essa é a questão aqui com a crise de identidade, essa perca da inocência. Mas fora isso, então, esse evento chega a ser importante aqui para nossa cronologia, seguindo grandes eventos a partir do viés do Lanterna Verde, é que em dado momento aqui da crise de identidade, o Arqueiro Verde vai pedir ajuda pro Espectro, Hal Jordan. Fala assim, poxa, a gente tá atrás aqui do cara, a gente não sabe quem que cometeu esse assassinato. Mas você sabe, né? Porque você é onisciente, você é o Espectro, né? O espírito da vingança. E aí o Hal fala assim pra ele, pá, você sabe que não é assim, cara. Não posso falar pra vocês. Eu sei quem foi, sim, de verdade. Só que eu não posso falar pra vocês. Desculpa. Daí o Arqueiro fala assim pra ele, eu imaginei que você ia falar isso, mas é sempre bom ver o meu amigo, né? Aí, a pegadinha... Não a pegadinha, mas o interessante aqui, que vai fazer a diferença, que torna isso aqui relevante para essa cronologia aqui, para esse guia de leitura, é que o Arqueiro vai perguntar assim pro Hal, tá, mas e aí, mano, quando que você vai voltar, velho? O sentido disso aqui é que ele já tava contando como se o Hal Jordan fosse ressuscitar. Tipo, porra, o jeito... Depois de tudo que você já passou, e você já tá desse jeito aí, pô, compartilha, vai, mano. Daí o Hal fala só assim pro Arqueiro, eu tô com um negócio aí em andamento. E é isso, tipo, é uma trocação de diálogo bem simples e franca que não impacta em nada aqui na crise de identidade. É que nem eu disse lá no final do Holocausto Esmeralda, que levava o Zero Hora. Aqui é mais simples do que aquele diálogo lá do final do Holocausto, só que aqui é o mesmo intuito, é a mesma pegada. Ou seja, logo depois daqui de crise de identidade, a gente já salta pro Lanterna Verde Renascimento. Então, se aqui o Hal prenuncia que ele está com um plano em andamento para voltar, aqui é o retorno de fato do Lanterna Verde. Eu já sabia como que ele ia voltar, qual que era a questão toda do Crepúsculo, Esmeralda, até chegar aqui. Porque, como eu disse, né, são as referências indo e vindo. Mas ler a história é outra pegada, é outra visão. Então, tipo, não é que a minha experiência foi arruinada só porque eu sabia o que ia acontecer, porque foi uma curtição muito boa. Daí eu acho que é isso, eu não vou entrar no mérito dessa história aqui, porque eu vou falar sobre ela igual a todas as outras que eu mostrei aqui nesse vídeo, no vídeo específico só sobre Lanterna Verde Renascimento. Então, a moral mesmo, então, é essa. Esse aqui já é o fim, tá? A gente encerra aqui no começo da fase do Geoff Johns no Lanterna Verde, que é o ressurgimento, né, o renascimento do Hal Jordan. Ah, eu esqueci de comentar, mas, assim, esse aqui é o primeiro encadernado da fase do Lanterna Verde do Geoff Johns, do run dele, né, que são por muitos anos e muitos encadernados. Esse aqui é o primeiro oficialmente. Mas, se você for ser justo, o Dia do Julgamento, que eu esqueci de comentar, tá? O Dia do Julgamento, que saiu aqui no Super Premium, essa minissérie é escrita pelo Geoff Johns também. Então, e nela, como eu comentei aqui, né, como você acabou de ver, é muito importante para a vida do Hal Jordan, aqui no universo DC, né? É um ponto-chave, é quando ele se torna Espectro. E foi escrita pelo Geoff Johns. Ou seja, se for colocar assim na prática, a fase do Geoff Johns no Lanterna Verde começa aqui no Dia do Julgamento. Ou seja, merecia uma republicação, né? Porque, por enquanto, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui no Superman Premium, foi a única vez que saiu essa minissérie, o Dia do Julgamento. Mas, enfim, então, uma outra coisa interessante dizer, além disso aqui ser um renascimento pro título do Lanterna Verde e pro próprio personagem Hal Jordan, isso aqui é basicamente um renascimento pro universo DC como um todo. Só que, então, a gente chega aqui, a partir disso aqui, então, você pode continuar lendo todo o Lanterna Verde, né? Como eu disse mais de uma vez aqui no vídeo, você não precisa ler nada disso que eu apresentei aqui para ler isso aqui ou ler as próximas coisas. Você pode ler qualquer uma dessas histórias aqui, independentes uma da outra, tá? Ou fora, ler numa ordem... Eu apresentei aqui para vocês na ordem cronológica, tá? Dos acontecimentos. Mas você pode ler... Eu mesmo não li em ordem cronológica, como eu falei mais de uma vez aqui no vídeo. Então, você quer ler só a fase do Lanterna Verde? Começa aqui e vai embora. Ou do próximo... Não, quer dizer, começa daqui e vai embora. Quer ler uma dessas histórias aqui aleatória? Lê. Quer fazer essa maratona aqui
maratona cronológica que eu fiz aqui e seguindo Lanterna Verde, vai. Depois de ler isso aqui, você pode seguir por dois caminhos. Você pode continuar aqui na fase do Lanterna Verde do Geoff Johns, ou você já pode começar a ler a Crise Infinita. No caso, vai começar aqui na contagem regressiva para a Crise Infinita. Esse aqui é o especial, mas aí depois vem aqui, ó, a minissérie, contagem regressiva para a Crise Infinita. Mas, então, se você querer seguir do Lanterna Verde Renascimento para a Crise Infinita, antes de ler aqui a contagem regressiva para a Crise Infinita, você vai ter que ler essa minissérie aqui, ó. E aí isso aqui já é um bônus, tá? Lembrando que o meu guia, então, dos grandes eventos para aqui no Lanterna Verde Renascimento, tá? Que é o começo da fase do Geoff Johns. Mas, também um adendo, ou bônus, né, por assim dizer, se você ler essa minissérie aqui, o Adam Strange Mistério no Espaço, essa história fechada, tá? Que saiu aqui então em 4 edições. Ó, eu tenho aqui a edição 1. Eu já mostrei isso aqui no vídeo de aquisições. Então estou mostrando aqui só para não deixar vazio aqui no vídeo. Mas essa história aqui também do Adam Strange... eu tava fora de ordem, tá? Mas, enfim. Essa história aqui saiu nessas 4 edições que eu mostrei aqui, mostrei exatamente agora, mas também saiu no encadernado capa cartão, que tem essa capa aqui, tá? Eu falo sobre isso, falo mais sobre Adam Strange no vídeo de aquisições, que eu vou deixar linkado aqui, tá? Mas, então, lendo o Renascimento, Lanterna Verde Renascimento e essa aqui, você já pode partir para a Crise Infinita. Aí lê aqui a contagem regressiva, lê toda a contagem regressiva e Crise Infinita. Se não, se você quisesse só continuar no Lanterna Verde, como eu disse, então pode esquecer isso aqui. Mas acontece que, bom, a Crise Infinita vai ter um grande impacto no universo DC. Então, às vezes é interessante você ler isso aqui no momento certo, enquanto você vai fazendo a maratona do Lanterna Verde. Essa altura eu tô me repetindo aqui, mas eu queria realmente frisar isso aqui, porque às vezes, para mim, parece que as pessoas gostam de desencorajar novos leitores com essa questão de, você tem que ler isso para ler isso aqui que você tinha me perguntado que você queria. Mas não, mano, se você quer ler uma coisa específica, você vai falar assim para mim, eu quero ler a Crise Infinita, o que eu leio? Pô, lê só a Crise Infinita, sucesso. No máximo, pode falar assim, não, lê a contagem regressiva aqui, mas às vezes nem precisa tanto assim, mas é que nem eu disse, eu tô me repetindo bastante, vocês me desculpem, mas você lê só a história que você queria, não vai te fazer mal e você vai entender ela. Mas se você ler os paralelos, né, tipo os prelúdios e tudo mais, ler todas essas histórias que eu citei aqui nesse vídeo, você vai começar a enxergar, você vai ter a visão macro do evento, né? Então vai ser uma experiência muito bacana. Mas se você não tem oportunidade, não tem condição, fique em paz que você vai curtir a sua história, que você tem interesse. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. A lista foi longa, né? Como vocês podem ver. Mas, poxa, para mim foi muito interessante ler tudo isso aqui e fazer essa super maratona. Então, sinceramente, eu estava muito empolgado para compartilhar isso aqui com vocês. Mas agora vamos trocar uma ideia nos comentários. Comenta aí se você já sabia de tudo isso aqui que eu comentei, se você não sabia, se você já leu alguma dessas histórias aqui, se tem alguma coisa que eu não comentei aqui que você queira compartilhar para acrescentar. Enfim, pode comentar o que você quiser. Como sempre, você também pode comentar críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade que o momento nos comentários é totalmente seu. Só não se esquece antes de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima!